boa tarde. O Espaço Pernambuco está começando e eu te convido para fazer um passeio por quase 4 séculos de história, 387 anos exatamente. Tempo de construção desse monumento aqui, o Forte do Brum, que guarda peças e documentos que marcaram a história do Exército, do Estado de Pernambuco e do Brasil. Sejam bem-vindos e façam comigo essa viagem pela história. Esta fortaleza de 650 metros quadrados é um dos monumentos mais antigos da capital pernambucana. Essas muralhas foram construídas pelos portugueses para proteger a cidade de invasores. Era nesta área do Porto do Recife que os navios chegavam. Esse forte protegeu a maior riqueza de Pernambuco no passado, a produção de açúcar. O local da chegada dos navios, né? Tanto chegada quanto saída. No século XVII havia uma movimentação intensa de navios carregados com produto da terra que encontravam no Porto do Recife, através das fortificações, um ponto de proteção. Quando os portugueses começaram a construção desse forte no século XVII, eles se preocuparam em se proteger de ataques. Para isso, fizeram estruturas bem resistentes. Só para vocês terem uma ideia, essa aqui é uma parede. Só essa parte dela aqui mede aproximadamente 1,5 metro. E eu estou aqui em cima da parede. Ela continua aqui nessa extensão e aqui bem embaixo de mim tem uma estrutura com areia, óleo de baleia e também galhos de árvores. Uma estrutura muito resistente. E naquela outra extremidade ali, toda essa parede chega a medir 16 metros. Mesmo com toda a segurança, o local foi tomado pelos holandeses. Eles batizaram o forte de Johan Breiner, uma homenagem ao presidente do Conselho de Guerra holandês de ocupação. A versão brasileira desse nome foi a que se popularizou e é a que nós conhecemos hoje, Brum. 24 anos depois, os portugueses tomaram de volta o forte e fizeram a reconstrução. Foi nessa etapa que eles decidiram fazer um lugar de oração. Essa capelinha aqui foi construída pelos portugueses em 1692. Hoje ela é altar para casamentos e aqui do alto ela testemunha festas, comemorações que acontecem no jardim do Forte do Brum. É a Capela São João Batista que dá nome à fortificação até hoje, Forte de São João Batista do Brum. No jardim diante dela fica o sítio arqueológico. Na década de 1980, pesquisadores descobriram, embaixo da grama, um poço com quase 4 metros de profundidade, um chafariz que abasteceu de água o bairro do Recife no século XVII e um paiol, lugar onde se guardavam as armas. Durante a Segunda Guerra, grupos de artilharia ficaram no Brum. O forte também foi quartel do Exército. O forte, ele, por ser uma construção do século XVII, ao longo desse período ele passou por vários processos históricos, né? Nós tivemos a Insurreição Pernambucana, a Revolução Pernambucana de 1817, a Revolução Praeira, enfim, foram episódios que ocorreram em nossa história e que o Forte do Brum ele está presente de forma marcante em quase todos. Essas memórias estão preservadas na fortaleza, que virou museu militar em 1987. O Forte do Brum representa a manutenção, né, dos feitos históricos do soldado pernambucano perante a história desse grandioso estado aqui e que nós estamos aqui representando o Exército Brasileiro. Durante a visita, grupos escolares e turistas veem de perto quase 1000 peças que contam parte dessa história. São uniformes, moedas do Brasil Império e armas. Nós temos alguns objetos interessantes aqui. Eu poderia destacar a metralhadora .50, que é um objeto que foi utilizado durante a Segunda Guerra Mundial. É um objeto extremamente representativo de um período da nossa história.
quando as pessoas chegam e olham aquele equipamento, ficam maravilhados porque não tem acesso, não é comum as pessoas terem acesso a um equipamento dessa magnitude. Para as crianças, a visita é uma aula de história fora do colégio. É também como voltar no tempo, viver tudo de novo. É mais divertido. Legal, você aprendeu uma coisa nova. Se torna uma aula enriquecedora, né? Porque na sala de aula eles têm só os livros, só tem fotos. E quando eles vêm para cá, eles estão vendo com os próprios olhos, eles estão podendo olhar e conhecer, ver vários outros modelos. E isso torna muito mais enriquecedor por conta disso. E eles têm mais dúvidas, porque eles vendo na hora, eles, nossa, o que é isso? Aí eles perguntam mais. Isso se torna muito bom para eles, né? Entre as curiosidades aqui do Forte do Brum estão as poternas, que são as passagens secretas. Aqui foram construídas 3 passagens. Essas construções foram feitas há 320 anos pelos portugueses. Uma delas é esta daqui, que está com estrutura preservada até hoje. O que a história conta é que os portugueses colocavam aqui em frente, para esconder essas passagens, ou um armário ou um altar. Mas não há registro na história de que eles tenham usado esses locais aqui para tentar fugir de um ataque. Hoje, não há nenhuma ligação entre essas passagens e o mundo lá fora. A sala onde ficam as poternas agora é espaço para exposição de arte. O Exército recebe trabalhos de artistas locais e estrangeiros, militares ou civis, que falam sobre história, arte, cultura e religião. Nós temos um espaço cultural que nós chamamos de Pinacoteca, que é um espaço que agrega valor ao museu quando traz para o museu exposições de curta duração. As exposições que nós realizamos na Pinacoteca são exposições que em média duram 3 meses e é um espaço aberto para artistas de toda a vertente. A exposição que nós temos no momento é uma exposição que faz referência às aparições de Nossa Senhora de Fátima, em Portugal. É a exposição da arquiteta pernambucana Sandra Paro, em parceria com o espanhol José Maria Plaza Escriva. Os desenhos feitos com bico de pena são de monumentos portugueses, especialmente os que estão no Caminho de Fátima, em Portugal. No Salão Guararapes estão quadros pintados pelo pernambucano Murilo Lagreca. São retratos de personalidades históricas do Exército Brasileiro, como a do patrono do Exército, Duque de Caxias. Tiradentes, o mártir da independência, também está entre as pinturas. Na sala também estão livros com temas militares, especialmente sobre a Segunda Guerra Mundial. Todos disponíveis para pesquisa no Forte do Brum. Na mesma sala fica a imagem de Nossa Senhora dos Prazeres. Ela é levada pelas equipes do Comando Militar do Nordeste quando viajam para o Haiti em missão de paz. Na volta, os militares devolvem a imagem para o Forte do Brum. Aqui a visita dura em média 45 minutos. 15 profissionais guiam os visitantes durante o passeio. O Forte do Brum, no ano passado, recebemos cerca de 14 mil visitantes, né? Nesse primeiro semestre já recebemos cerca de 4.500 visitantes, né, de turistas, de escolares, né? O Forte do Brum está aberto de terça a sexta, das 9 da manhã às 4 da tarde. Sábado, domingo e feriado, das 2 às 5 da tarde. A entrada custa R$ 5,00 e é aplicada na manutenção do local. Nós vamos desembarcar nesta outra fortaleza do Recife, o Forte das 5 Pontas. Você vai conhecer histórias curiosas desse lugar e ainda vai saber as personalidades que marcaram a história e passaram por aqui. O Espaço Pernambuco volta daqui a pouco. Até já! O Forte de São Tiago das 5 Pontas, ou simplesmente Forte das 5 Pontas, é patrimônio do período colonial do Brasil. A
fortificação manteve o nome 5 Pontas, apesar de ter perdido uma delas. Geralmente faz a pergunta, o que aconteceu com a quinta ponta? Houve uma mudança em toda a estrutura. A única ponta que permanece no local que ela era originalmente é a que fica do lado oeste. Mas nesse período, entre 1654 e 1684, houve uma grande mudança. O forte perde 4 dessas suas pontas e são reconstruídas apenas 3. Ele fica agora num formato quadrado, então com 4 pontas. Mas não perde o nome, pelo menos no imaginário popular, de Forte das 5 Pontas. Nesse período dessa reformulação, ele ganha um outro nome, que seria Forte de São Tiago. São Tiago era o santo benemérito dos comerciantes marítimos. Então, interessante que quando isso chega ao século XX e vai se batizar o nome de um museu, qual o nome que se daria? Forte das 5 Pontas ou Forte São Tiago? E aí se decide por uma coisa muito mais simples, Forte São Tiago das 5 Pontas. O forte foi construído pelos holandeses em 1630 para proteger a produção de açúcar da região contra ataques de piratas. Outra função muito importante para esse forte foi a de manter um abastecimento de água. Então aqui existiam cacimbas anteriormente, mas a mais importante ficava mais ou menos no centro desse pátio onde a gente se encontra. E aí o forte é reconstruído justamente ao redor dela para ter o controle da venda da água para a cidade do Recife. No início do século XX foi um quartel militar. Antes disso foi armazém de munições e também cadeia no período da Revolução em 1817. Essas muralhas, assim como as do Brum, também serviram de prisão para militares, políticos e revolucionários. Até 1817 era aqui, o calabouço do Forte das 5 Pontas. Os presos eram trazidos para esse espaço. Os 150 revolucionários que vieram para cá passaram por esse calabouço. Mas eles não ficavam nessa parte de cima, não. Ficavam numa área subterrânea, embaixo desse chão aqui. Não tinham janelas e eles sequer conseguiam ver a luz do dia. Bem ao lado aqui do calabouço, os holandeses construíram esse túnel, que eles chamavam de túnel de fuga. A estrutura foi preservada pelos portugueses, que nunca chegaram a usar esse túnel. Grandes revolucionários como Frei Caneca esteve aqui preso em 17, o próprio José Fernandes Portugal, que era um cartógrafo, fez a planta do Recife no início do século XIX, foi preso aqui também, o Gervásio Pires. Parte morreu, foram arcabuzados, mortos, outros saíram daqui presos para a Bahia, muitos passaram por aqui, por esse forte. Os 200 anos da Revolução Pernambucana são tema de uma exposição no Forte das 5 Pontas. Ele é uma espécie de homenagem que a gente faz a esses homens pelos ideais, inclusive a própria independência do Brasil, que vai acontecer 5 anos depois, em 1822, ela é fruto de toda essa instabilidade política e esse desejo de ficar independente da corte portuguesa. São 3 galerias com peças originais preservadas pelo Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco. Foi essa impressora em madeira que produziu o Preciso, manifesto que defendeu a liberdade em 1817. Tem ainda essa liteira, cadeira usada pelas senhoras da época que eram carregadas por escravos. A exposição atual passeia pela história do forte, da cidade do Recife e do Brasil. Exatamente o que George e Chayenne procuravam para ensinar aos filhos. Os museus da cidade, eles têm essa coisa de sempre ter exposições novas, além do acervo, que é muito rico, o acervo comum já é muito rico, mas as exposições novas trazem sempre um olhar novo sobre a cidade ou então sobre coisas novas que a gente pode sempre estar aprendendo nos museus. Estão falando sobre a República, sobre a libertação e a história de Pernambuco.
Aqui é mais legal porque você pode ver mesmo e não é igual à escola que você só ouve falar. Aqui a gente pode ver. É a valorização da cultura, né? É a gente poder construir o novo, mas sempre tendo atenção ao antigo. Então é um pouco disso que a gente tenta passar para eles, né? A gente poder sempre resgatar a nossa cultura, mesmo tendo ideias novas, mas sempre buscando o passado. A partir de 1982, o Forte das Cinco Pontas passou a guardar a memória da capital pernambucana. Fica no forte o Museu da Cidade do Recife. No acervo estão relíquias como essas, negativos de imagens da cidade do século XIX até a década de 80. São mais de 1.200 imagens. Existe uma equipe permanente de conservação desses vestígios, desses objetos, do próprio forte, que não só conservam, mas elas pesquisam, elas estudam e ressignificam esses objetos. A gente não adianta, o museu não é um lugar só de guarda, o museu é um lugar de pesquisa para transformar esses objetos em conhecimento para essas pessoas que visitam, que pesquisam. Isso é o papel do museu. O forte guarda também 61 objetos da Igreja do Bom Jesus dos Martírios, que foi demolida na década de 70 para dar lugar a Dantas Barreto, no Recife. Essa era a porta de entrada e tem 4 metros de altura. Essa igreja foi construída por escravos, por negros. Nós temos inclusive o livro desses escravos que contribuíam para essa igreja. E ela foi demolida para a abertura da Dantas Barreto. E o fato de guardar esses objetos tem um significado grande para o museu. Eles são testemunhos das transformações da cidade. E eles são objetos que, apesar de silenciosos, eles vão falar de coisas que poderiam ter sido mantidas na cidade, de demolições que poderiam ter sido evitadas. O museu guarda a memória da cidade e promove ainda um evento cívico. O Coral de Idosas Novo Milênio do Recife cantou o hino da cidade durante a troca da bandeira do Recife. Esse evento acontece uma vez por mês. O rio Capibaribe procurando o Beberibe para o encontro se abraçarem. A visitação ao Forte das Cinco Pontas dura em média 1 hora e é de graça. O forte fica aberto de terça a domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde. Eu até digo que a gente está trabalhando aqui não para o Recife 500 anos, a gente está trabalhando para o Recife 1000 anos, que daqui a 530 anos os pesquisadores vão ter que chegar aqui e vão ter que encontrar esse material para construir suas versões sobre a cidade. Eu acho super importante a gente possa ter esses momentos, então a valorização do 7 de setembro, dos nossos símbolos, estarmos todos entendendo o porquê, não é só mais um forte, não é só mais uma bandeira, mas a gente poder, não é um feriado qualquer, então a gente poder estar aprendendo, estar sentindo, porque eu acho que isso vem da nossa valorização, o patriotismo, eu acho que a gente precisa muito disso.